coração, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora para que o Senhor fale conosco. Nós viemos aqui por causa da Tua palavra. Tua palavra e o Senhor são um só. E quando recebemos a Tua palavra, recebemos do próprio Senhor. Por isso fala conosco, alimenta a nossa fé, ministra o nosso coração, que nenhum de nós venhamos a sair daqui da mesma maneira que entramos. Mas que saiamos daqui transformados pela Tua palavra, transformados pela glória do Senhor, pela presença do Espírito Santo que está aqui no nosso meio. Senhor Jesus, o Senhor tem liberdade para agir nesse lugar, em nome de Jesus nós oramos, amém? Aleluia. Você tem fome e sede da palavra? Aleluia. Então fala para o seu irmão, nós vamos fazer uma jornada agora. Nós vamos andar de barco. E no barco vai estar Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abra a Bíblia então em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 22. Olha que a Bíblia diz. Nós vamos ler uma grande porção do texto, porque todo esse texto aqui nós vamos ministrar hoje. Quem sabe a gente saia daqui umas 3 ou 4 da tarde. Amém? Tem gente com fome, querendo almoçar. Calma, gente. Vamos comer da palavra agora. Lucas 8, 22. Aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Para você que não entende essa palavra em português, que é uma palavra muito rebuscada, é naufragar mesmo, virar, afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de medo, de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Então rumaram para a terra dos Garazenos, ou Gedarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandassem sair dali para o abismo. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Eu li um versículo mais para frente. Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo alguns dias importantes aqui para nós como igreja. E, como eu disse, são dias de evangelismo. Amém? São dias de pregar a palavra. Mas eu quero contextualizar esses dias com esse texto. Esse é um texto muito interessante da palavra. É um texto onde o Senhor vai nos ensinar muitos princípios espirituais. E se você entender o contexto que Jesus está vivendo aqui, se você ler alguns capítulos antes, Jesus curou um paralítico, Jesus curou um leproso, Jesus, ele curou várias pessoas, multiplicou pão e peixe. O ministério dele está bombando, tinha 5.000 pessoas ouvindo ele, em determinado momento. Ele tinha acabado de pregar o sermão das bem-aventuranças. O ministério dele estava expandindo, estava sendo glorificado, estava em mídia nacional, vamos dizer assim. Os milagres que ele fazia, as pessoas estavam sabendo, e as multidões corriam em direção a ele. Era um momento extraordinário no ministério do Senhor Jesus. E tem aquele texto da Bíblia que diz que em time que está ganhando não se mexe. Heresias 12, 15. Vocês estão comigo, gente? Eu conto piada, vocês pelo menos riem nesse momento. Heresias 12, 15 não existe na Bíblia, tá? É uma heresia mesmo. Mas se algum chegasse no Senhor Jesus agora e falasse para ele: Senhor, seu ministério está bombando,
não vamos mudar não, vamos permanecer, porque o time que o senhor já tem está fenomenal, o negócio aqui está avançando, ó, o senhor prega, a Bíblia está falando que, a história diz aqui que as pessoas ouviam o Senhor Jesus e gostavam do que ele falava, porque ele falava como quem tem autoridade. Quando ele pregava, as multidões ouviam e falavam: uau, que é isso? Que pregador é esse? Que mover é esse que está acontecendo? Até os mortos ressuscitam, os cegos veem, os surdos ouvem. Olha, está acontecendo um milagre extraordinário aqui no nosso meio. Eu pergunto para você, você mexeria em alguma coisa nesse empreendimento que estava acontecendo? Naturalmente ninguém mexeria. Eu não mexeria. Mas o problema é o seguinte, que Jesus chama os discípulos dele e fala: vamos para o outro lado, vamos para outro lugar. E a Bíblia fala que tinha uma multidão seguindo ele. Mas espera lá, o negócio está bombando aqui, e o Senhor está falando agora para a gente ir para outro lugar? Que história é essa? Que história é essa? A Bíblia fala que o Senhor entrou no barco, chamou os discípulos e eles foram. Jesus deixou uma igreja de 5.000 pessoas, deixou o mover que estava acontecendo ali, deixou algo que estava acontecendo que não havia se visto algo daquele jeito antes. Era extraordinário o que estava acontecendo no ministério de Jesus, mas ele deixa de lado, e ele pega os discípulos 12, põe no barco e vai com ele. O que é mais interessante, que eles entram no barco e Jesus dorme. A gente não pensa no Senhor Jesus dormindo muitas vezes, porque Ele é Deus. Deus dorme, irmãos? Não, mas para mostrar que Jesus estava em figura humana, Ele também se cansava. Você se cansa? Alguém aqui se cansa? Sim, você se cansa, você se fadiga, né? A Bíblia fala que nós também até tosquenejamos com essa palavra. O que é isso? Você cochila assim, ó, né? De vez em quando. Mas o Senhor não tosqueneja, ou seja, Ele nem cochila, Ele está sempre acordado, Ele está sempre vendo tudo. Mas Jesus, em figura humana, dormiu no barco. Ele dormiu no barco. Uma coisa interessante, o Senhor chamou eles para andar de barco. Alguém que já andou de barco? Tem um irmão aqui que tem um barco. Cadê o Suélio? Pode procurá-lo. Pode fazer uma escala, faz uma inscrição lá no final, põe em grupos, né? Pode ser de 12, acho que cabe lá. E vão pescar com a Sueli. Irmãos, mas o que é andar no barco? Qual que é o princípio espiritual aqui? Eles estavam antes em terra firme, agora eles vão para um lugar aonde balança, aonde não é firme. Ele está em cima de um barco agora. Isso quer dizer o quê? Que Deus está tirando eles da comodidade das coisas que eles acostumaram, para levá-los para agora andar em maturidade, em algo sobrenatural. Sabe, muitas vezes o Senhor faz isso conosco. Deus tem um modus operandi, é uma palavra em latim, tem uma forma de agir conosco, comigo e com você. O alvo de Deus é que você cresça, amadureça, que você possa aumentar sua influência ministerial, no seu trabalho, naquilo que você faz. E a maneira que Ele faz isso é como? Te tirando de onde você está, te levando para um lugar maior. O pastor Márcio mais cedo falou algo aqui, e é verdade. Deus fecha a porta, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Mas a porta que Ele abre, ninguém fecha. Quando Deus está tirando os discípulos ali daquele ambiente da glória, da multidão, das pregações extraordinárias, fechando aquela porta, Deus abriu uma outra porta, a porta do barco, que agora eles vão para um outro lugar. Mas Deus só está fazendo isso porque Ele quer ensinar agora os discípulos a experimentar de coisas maiores. Então Ele coloca esses discípulos num barco. Barco fala de local inseguro, chão é terra firme, barco não é firme, barco balança. Barco balança por quê? Porque as ondas balançam, o vento balança as ondas, e o barco é instável. Mas aonde aqueles discípulos estavam era estável. Mas preste atenção, estável por quê? Estável naturalmente. Talvez você está vivendo um momento da sua vida hoje de estabilidade, mas é apenas uma estabilidade natural. E Deus não quer que você confie nas circunstâncias, Deus não quer que você confie nas coisas,
Deus não quer que você se prenda e se confie em pessoas simplesmente. O Senhor quer que você confie na palavra dele. O Senhor quer que você cresça em fé. O Senhor quer que você avance na sua vida espiritual. E muitas vezes Ele vai tirar então essas muletas que você está se apoiando. Aleluia. Porque nós não somos paralíticos. Nós não somos gente manca na nossa fé. Deus quer que nós venhamos andar por fé. Andar por fé. E andar por fé quer dizer que Ele vai tirar todos os apoios naturais que você tem. Tudo aquilo que você se apoia naturalmente, né? Talvez é no chefe, no patrão que você tem. Talvez é alguma promessa que alguém te fez. Você está apoiando a isso. Todos esses apoios naturais, Deus vai tirar e vai te colocar no barco. Porque o barco é lugar de instabilidade para aqueles que andam de modo natural. Mas para quem anda pela fé, é lugar de estabilidade. Jesus então pega os seus discípulos, põe no barco. Na natural instabilidade das coisas. E os leva agora. Só que tem um problema. No meio do caminho dorme. O Senhor dorme. Está lá os 12 homens barbados, grandes, já olhando para a tempestade agora com medo. Olhando para as ondas, morrendo de medo. E olha para Jesus, Jesus está o quê? Dormindo. Presta atenção. Aquele barco era o lugar mais seguro do mundo. Vou falar de novo. Aquele barco era o lugar mais seguro do mundo. Eu estava pensando antes, eu falei, esse barco era o lugar mais seguro do planeta Terra. Depois eu falei, não, mas não é possível. Não é do planeta Terra não, é do mundo inteiro. Porque o que pode acontecer de ruim aonde o Senhor está? Então aqueles 12 homens barbados, gente que trabalhava já, estava com medinho das circunstâncias. E Jesus dormindo. Só que aqueles homens estavam no lugar mais seguro do planeta, mais seguro do mundo. Nada poderia acontecer naquele lugar, porque Jesus estava ali. Só poderia acontecer algo se o Senhor quisesse. Sabe, não tinha bomba atômica que poderia atingir aquele barco. Não tinha míssil que poderia atingir aquele barco. Não tinha exército que poderia destruir aquele barco. Não havia nada que poderia destruir aquele barco, porque o Senhor estava ali. E o Senhor estava ali descansando. Por um lado, o Senhor quer mostrar para mim e para os discípulos, quer mostrar para você e para aqueles discípulos, como você pode lidar com questões de resistências, de tribulações, de ansiedade, de medo. Como que você pode fazer isso? Descansando. Jesus é uma figura do descanso ali. Irmãos, tem uma tempestade enorme acontecendo. Tem ondas vindo e batendo naquele barco. Jesus está fazendo o quê? Dormindo. Dormir aponta para quê? Descansar. Você tem que aprender a descansar na palavra de Deus. Descansar na promessa de Deus. Descansar em quem está com você hoje. Quem está com você hoje? Quem está dentro de você? Se você creu no Senhor Jesus. O próprio Senhor. Isso quer dizer que você então tem a segurança, a maior segurança do mundo dentro de você. A maior estabilidade do mundo está dentro daquele que crê. Se você crer no Senhor, esteja seguro, filho. Esteja firme. Os irmãos gostam de me perguntar como que eu estou muitas vezes. Eu falo que eu estou melhor que eu mereço. Mas eu também falo, estou firme. Você está firme, irmão? O que é estar firme? Firme é estar cheio de fé. Cheio de fé, sabendo que o Senhor está dentro de você. Ou seja, o Senhor está com você. Se o Senhor está no barco, fica em paz. Fica em paz. Ah, mas tem uma tempestade vindo. Fica em paz. Tenha paz, tenha bom ânimo, tenha paz agora. Sabe, se você está enfrentando momentos difíceis na sua vida, o Senhor está querendo nos ensinar agora a como lidar com esses momentos difíceis. Primeira coisa é você descansar. O que você pode fazer? Jesus falou, você pode acrescentar um côvado, vamos lá, um pé a mais na sua vida? Você pode acrescentar um dia a mais na sua vida? Você tem poder para acrescentar 1 minuto a mais na sua vida? Você tem poder para acrescentar 10 anos na sua vida? Não! Então não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que você está ansioso e preocupado? Não fique. Descanse. Mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, descanse no Senhor. Esse é o primeiro princípio que ele está ensinando aqui.
E Ele quer ensinar os discípulos a fazerem algo, a agir em fé. O Senhor quer te ensinar hoje a agir em fé, em meio às circunstâncias. Sabe, nós não vemos todas as coisas que estão ao nosso redor, à nossa volta. Existem muitos mistérios entre o céu e a terra, onde nós estamos. Existem muitos mistérios. Existem demônios resistindo a você e a sua família. Existem espíritos malignos resistindo à obra de Deus, resistindo à sua vida espiritual. Nós não sabemos o que está acontecendo aí ao nosso redor, mas nós sabemos uma coisa, que o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e desfazer toda a obra do diabo. Você crê nisso? Você crê mesmo? Então você já tem autoridade. Ele já havia dado essa autoridade para os discípulos. Ele já havia dado autoridade para aqueles discípulos. Mas eu quero que você não perca de visão que Jesus está indo para um lugar. Ele saiu posicionado e deu a palavra aos discípulos para eles passarem para o outro lado. Ele liberou uma palavra, que era apenas uma semente, onde dizia o quê? Vamos para o outro lado. Se Jesus falou que vai, o que vai acontecer, irmãos? Vai, nem que seja voando, mas vai. Vai, nem que seja andando sobre as águas, que é outra passagem, não é essa, mas vai. Ele vai, porque ele falou. E se ele falou, ele é fiel para cumprir. Deus falou com você nesses dias? Deus fala com você na palavra? O Senhor fala no seu espírito? Claro que Ele fala. Se Ele falou, irmão, fica em paz. Então é tempo de você ficar em paz. Mas o Senhor quer mostrar outro princípio para esses discípulos também. E quer mostrar outro princípio para você, igreja dele. Ele quer te ensinar agora a se posicionar nas circunstâncias. Os discípulos olharam então o vento, a tempestade, as ondas. E a Bíblia fala que eles se encheram de medo. Toda vez que você se enche de medo, o próximo passo é você colocar a culpa em alguém. No caso deles, eles se encheram de medo e falaram o que agora? O Senhor está dormindo, Ele não se preocupa conosco. Ponto. Espera um pouco aqui. Você já disse algum dia que você ora e Deus não responde? Você já disse algum dia que você serve a Deus, você está lá na célula, você é um anfitrião da célula, você está servindo o Senhor, você lidera a célula, mas parece que a coisa só piora. E você ora e as coisas não acontecem. Parece que Deus está dormindo. Você já teve essa sensação? Todo mundo aqui é crente, muito vencedor. Ninguém teve a audácia e a coragem de levantar nem a mão. Eu já tive, irmãos. Eu já orei e parece que Deus não me ouviu. Eu já jejuei e orei e parece que a coisa não mudou, a situação. Parece que o Senhor estava dormindo, mas Ele não estava. A minha percepção dele é que era errada. A minha percepção do agir de Deus é que era errada. Deus estava fechando uma porta e abrindo outra, muito maior. E eu não percebia. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Você só vai ter uma visão do quadro geral da pintura que Deus está fazendo da sua vida, quando Ele terminar ela. Quando Ele terminar, você vai falar, uau, era isso, eu não sabia. Era desse jeito, eu não tinha percebido. Mas o Senhor é poderoso demais, uau. Então Jesus falou, nós vamos para o outro lado, Ele já sabia. Os discípulos aqui não sabiam. Porém, o Senhor está levando eles para serem treinados nesse momento. Deus está te treinando para coisas maiores. Deus está te ensinando a responder da maneira correta em meio às circunstâncias. Então as circunstâncias vêm, elas vão vir. Circunstâncias contrárias, resistências espirituais, resistência contra os seus filhos, contra o seu trabalho, contra a sua vida espiritual. Mas a questão é, o que você vai fazer nessa hora? Primeira coisa que eu te falei, descanse no Senhor. Descanse da promessa. Lembre da promessa do Senhor. Mas tem outra coisa. Você tem que aprender a falar a tempestade. Você tem que aprender a falar a circunstância. Você tem que aprender a não culpar as pessoas no meio das tempestades. Os discípulos, por sua vez, o que eles fizeram? O Senhor está dormindo, não se importa conosco. Sabe o que eles fizeram? Acordaram o Senhor. Quando acordaram ele, sabe o que falaram para ele? Senhor, o Senhor não se importa com a gente? Essa tempestade está aí, nós vamos morrer, e o Senhor não vai fazer nada? Você já falou isso para Deus? Tudo gente santa. Parece que o Senhor não vai fazer nada, né? A Bíblia fala então que Jesus acordou, Ele levantou. Quando Ele levantou, Ele repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, repreendeu aquelas circunstâncias. E houve bonança, tranquilidade, paz.
Deixa eu te falar, nós estamos numa jornada com o Senhor. Eu e você estamos numa jornada. Nós não estamos apoiados em coisas naturais. Nós não estamos apoiados nos nossos pés aqui em coisas naturais, não. Nós estamos debaixo da palavra do Senhor. Você está aqui hoje debaixo de uma palavra do Senhor, e essa é a sua segurança. Por mais que o chão trema, ou as águas balancem também o seu barco, você está debaixo de uma palavra, essa é a sua segurança. Nós não andamos pelas circunstâncias, pelo amor de Deus, nem andamos pelo que vemos ou sentimos, porque não é a nossa alma que define para onde nós vamos, não é a nossa alma que decide quem nós gostamos ou não, mas nós andamos pela fé. Até para olhar para os irmãos, nós olhamos eles pela fé, transformados pela palavra e pela glória de Deus. Então você tem que aprender a andar por fé e não por vistas, não pelo que você vê com seus olhos naturais. Jesus está ensinando isso para aqueles 12 discípulos. Antes dele repreender os discípulos, ele repreende primeiro o vento, a tempestade, as circunstâncias, mas não acabou a repreensão dele. Agora ele vai repreender os discípulos, porque ele esperava, o Senhor esperava, que nesse momento esses discípulos que já viram o cego ver, o surdo ouvir, o leproso ser curado, o pão ser multiplicado, as circunstâncias serem transformadas, eles agora pudessem agir em fé, na autoridade que eles receberam do Senhor Jesus. Então toda vez que você achar que Deus está se calando, mas Ele não está. Na verdade é Deus esperando que você fale da parte dEle. Sabe, isso me faz lembrar uma passagem. Moisés tinha acabado de tirar o povo do Egito. Milagres extraordinários aconteceram ali, irmãos. Foram 10 pragas. 10 pragas extraordinárias que Deus enviou para o Egito, para libertar o seu povo. O povo que estava debaixo de uma palavra, de uma promessa. Porque Deus tem aliança com o seu povo. Ele guarda e protege o seu povo. E livra eles da mão de Faraó, das garras do diabo. E leva eles para um lugar, um caminho muito maior, muito mais elevado. Isso é para você, porque o Senhor tem uma aliança com você. Não é uma aliança humana. Não é um anelzinho. É o sangue do Cordeiro de Deus. Esse sangue é a prova cabal que Ele tem uma aliança com você. Deus tira aquele povo debaixo de uma mão poderosa, a mão dele. Quando chega um momento, eles estão diante do Mar Vermelho. E o mar não está aberto, o mar está fechado. Nunca se ouviu na história desse mundo que um mar poderia abrir e um povo passar a pé seco sobre o mar. Moisés estava ali com aquele povo. Porém, quando ele olhava para trás, ele via as circunstâncias. As circunstâncias diziam para ele o seguinte: Faraó está vindo com o seu exército. A outra circunstância que ele via era, diante dele tinha um mar. E ele está aqui falando com Deus: Senhor, e agora? O que eu faço? Parece que o Senhor me abandonou agora no meio do processo. O Senhor me trouxe aqui, mas parece que o Senhor está dormindo no barco. Parece que o Senhor não está me respondendo. Moisés estava acordando o Senhor, em outras palavras, como se ele pudesse dormir. A Bíblia diz então que Deus falou com Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Pausa. Você tem que parar de clamar a Deus por coisas que Ele já disse. Você tem que parar de pedir a Deus por coisas que Ele já te deu. Você tem que começar a declarar em fé. Você tem que começar a declarar para onde você está indo mediante a promessa que Deus já te deu. Deus te deu uma promessa? Declara. É para lá que eu estou indo. Para onde Deus apontou, eu estou indo. A Bíblia fala então que Deus falou para Moisés: Moisés, para de clamar para mim. Ordene ao povo que marche. Só que o mar não abriu, irmãos, naquela hora que Deus falou com Moisés. Moisés teve que fazer o que mais? Ordenar ao povo que marchasse. Enquanto eles estavam marchando, as águas se abriram. Isso quer dizer o quê? Primeiro você fala, depois você experimenta do milagre. Primeiro você se posiciona diante das circunstâncias, depois você experimenta dos milagres que Deus te prometeu. Primeiro você tem uma resposta de fé, para depois experimentar
da resposta dessa fé. Primeiro você age em fé, depois você anda sobre as águas, ou as águas se abrem para você. É assim que Deus trabalha. Esse é o modo que Deus trabalha em nossas vidas. Primeiro Ele te promete, você crê, fala e experimenta. É assim que Deus trabalha conosco. Aprenda a lidar com seu pai. Aprenda a viver debaixo da instrução que o seu pai te dá. Aprenda a viver debaixo da direção que o pai te dá. Não fique perdido por aí. Está em dúvida? Pergunta de novo. Faz o que Moisés fez, desde que ele seja repreendido. Mas não ande na dúvida. A Bíblia fala que Jesus, então, repreendeu os seus discípulos. Então, Jesus repreendeu a tempestade. Repreendeu as circunstâncias. E agora ele vai repreender os discípulos. Não pelo mesmo motivo. Porque as circunstâncias eram contrárias a eles. Mas os discípulos, eles tinham o quê? Incredulidade. Medo está associado à incredulidade. Se você age com medo, você está associando, então, à incredulidade. Se eles se tornaram repreensíveis depois de terem visto milagres extraordinários, é porque eles estavam andando em incredulidade. E aqui eu quero fazer uma pausa também. Você não vê o Senhor Jesus repreendendo nos discípulos o caráter deles? Ó, você tem um caráter muito torto, viu, Pedro? Você fala muito bravo. Você é muito arrogante, Pedro. Você não vê isso? Você não vê o Senhor Jesus repreendendo Judas por ser ladrão? Caráter dele. Jesus sabia que ele era ladrão. Jesus sabia que o tesoureiro da igreja dele era ladrão. Uma coisa assim, terrível. Porque ele cuidava da bolsa. Ou seja, da onde depositava as ofertas. No dia que Jesus falou para fazer algo com aquele dinheiro, ele falou, não, mas por que fazer isso? Olha que desperdício. Ele falou, olha, os pobres vocês têm sempre com vocês, mas a mim não. Preste atenção. Ele falava isso, a Bíblia fala, porque ele era ladrão, Judas. Ele era ladrão. Mas você não vê o Senhor Jesus repreendendo o caráter de Judas. Você não vê o Senhor Jesus repreendendo a mulher adúltera no seu caráter. Você não vê o Senhor repreendendo ninguém em respeito com caráter. Você vê o Senhor repreendendo sempre homens de pequena fé. Por quê? Porque se você tem uma fé correta, o seu caráter, seu comportamento vai acompanhar a sua fé. Então, o alvo do Senhor é mudar o que vem antes. E o que vem antes é a fé. E a fé daqueles discípulos estava torta, foi exposta. E ele agora os repreende, fala, olha, vocês são homens de pequena fé. Em outras palavras, era para vocês não me acordarem, era para vocês falarem a tempestade, era para você falar as circunstâncias, era para você repreender a tempestade, o agir dos demônios, a influência de espíritos malignos sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, era para você falar com a autoridade que eu já te dei, e você ainda está clamando a mim. Em outras palavras, ele está fazendo isso. Que repreensão. Era para eles agirem em fé naquele momento, mas eles se calaram. Mas vocês não. Vocês são diferentes. No meio das circunstâncias, vocês falam. Falam em nome de Jesus. E os ventos te obedecem por causa do nome de Jesus. As circunstâncias te obedecem por causa do nome de Jesus e por causa da promessa. Amém? Amém mesmo? Tem uma coisa que nesses dias o Espírito Santo está me movendo. Para ser mais prático no culto. Eu prego, aí vem a prática. Então agora chegou a hora da prática. Nós vamos levantar aqui agora. E nós vamos fazer uma coisa prática. Pode levantar, vamos ficar de pé. Vocês estão aqui, gente? Aleluia. O chão está balançando? É normal, nós estamos dentro do barco. As circunstâncias estão contrárias, não tem problema, é tempestade. Nós já sabemos quem está fazendo isso. É o diabo e seus espíritos malignos. Não pense que as circunstâncias são naturais. Não são. Assim que eu decidi começar a igreja em Porto Santo Lúcio, nunca deu furacão. Furacão não, é tornado naquela região. Eu não vejo como natural, eu vejo como espiritual. Deu um tornado lá na região. Outras, deu até terremoto lá perto. Eu não vejo isso como natural. Eu creio que Deus tem um mover tão grande ali também naquela região, como tem aqui, que os espíritos malignos já estão tudo alvoriçados, querendo resistir
mas não vão resistir, porque nós estamos seguros, nós sabemos quem está com nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Se Jesus está no barco, descansa, e na hora de falar, fale em nome de Jesus. Então agora eu quero te desafiar, quero que você fale as circunstâncias, você vai repreender qualquer circunstância contrária na sua vida. Talvez é no seu casamento, você vai falar em nome de Jesus agora, eu repreendo todo espírito de confusão. Talvez é nas suas finanças, eu não aceito em nome de Jesus que o devorador venha roubar as minhas finanças. Eu não aceito em nome de Jesus. Talvez é alguma coisa que você tem sonhado nesses dias. É alguma coisa que você tem crido que Deus vai fazer nesses dias, mas você não vê acontecer. Sabe, você tem que aprender a se posicionar em fé agora. Falar, declarar em fé, falar as circunstâncias. Irmãos, se alguém olhasse para Jesus, imagina que tivesse uma televisão lá filmando, Jesus fazendo aquilo. Aí de repente Jesus está falando com a tempestade. O que iam falar dele? É doido. O cara conversa com a tempestade. Outro momento ele conversou com a árvore. Não aconteceu nada na hora. No outro dia que a árvore pareceu seca. No outro dia, o cara conversava, o Senhor conversava com a árvore, com a tempestade, com as circunstâncias e obedeciam a Ele. Eis que vos tenho dado a minha autoridade, diz o Senhor. Isso quer dizer que você também pode agir em fé agora, mediante aquilo que Ele já disse que Ele já te deu. Então, se você está com a sua família, se você está com algum irmão da sua cela, pega na mão dele aí agora. Nós vamos fazer de forma prática. Não acabei a palavra, não. Isso aqui é só um break para a próxima fase. Então, você vai pegar na mão dele agora, vai fechar os olhos em fé. Você vai agora falar em fé as circunstâncias. Eu não sei que circunstância tem te rodeado desses dias. Tem te deixado inseguro, preocupado, tem te amedrontado. Talvez você está olhando para um gigante muito grande. Talvez é o gigante da imigração, é o gigante da falta de dinheiro, talvez é o gigante da sua vida espiritual, que você não rompe em determinadas áreas da sua vida, mas esse tempo acabou, ordene ao povo que marche, se aproprie das promessas, se aproprie da herança, se aproprie daquilo que o Senhor já tem para você, agora, se aproprie daquilo que o Senhor já prometeu para você, daquilo que o Senhor já te deu, daquilo que Ele já liberou sobre a sua vida, se aproprie agora da autoridade de Cristo. Fale as circunstâncias agora, fale agora, se você tem filhos, olhe agora para os seus filhos, declare a transformação deles, declare sobre eles agora, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo e libero, Pai, a igreja para prosperar, para avançar, para crescer espiritualmente, para experimentar a Tua palavra, para experimentar o Espírito Santo, para experimentar a fé, da ousadia, da intrepidez, ou do andar sobre as águas, ou do mar se abrir, ou das promessas serem apropriadas, agora em nome de Jesus. Eu rejeito agora toda obra do diabo, toda circunstância contrária, toda influência de demônios, de espíritos malignos, caia por terra agora, em nome de Jesus. E nós, como igreja, nos apropriamos da promessa, da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aplauso ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Pode se assentar. Aqueceu o coração? Aleluia. Onde que eu parei mesmo? Estou no barco ainda? Nós estamos no barco ainda. Estamos nesse barco com o Senhor. Isso fala da nossa jornada. Isso fala da jornada da promessa que Deus nos fez. Ele está nos levando para a promessa. Lembre-se, Deus, o Senhor Jesus, prometeu aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Eles entraram no barco como figura de quê? Que eles entraram para se apropriar da promessa. Mas eles estão andando em direção à promessa e as circunstâncias se tornaram contrárias. Parece com alguém, parece com a gente. Você recebe a promessa e a circunstância parece que agora fechou as portas. Parece que as circunstâncias estão todas contra você. Mas lembre-se, tem uma promessa. Qual que é a promessa? Nós vamos para o outro lado. Nós vamos. O Senhor falou, Ele é fiel para cumprir. E nós entramos na promessa com Ele. Nós não vamos sozinhos. Aleluia.
Nós estamos com Ele, Ele está em nós, Ele está no nosso meio, o Senhor é conosco, o Senhor é por nós, e nós estamos em paz e satisfeitos, porque o Senhor vai agir em nosso favor. Essa é a circunstância que aqueles discípulos estão vivendo, sabe? Quero lembrar você, tinha um mover acontecendo, o ministério de Jesus está avançando, está tudo crescendo de forma extraordinária, encaixando, está frutífero, né? A igreja dele, como eu disse para vocês, tinha 5.000 pessoas seguindo ele ali, né? Era um avivamento sem precedentes. Jesus, seguro, frutífero, miraculoso, pregador extraordinário. De repente ele para tudo e fala: vamos parar aqui. Ninguém para nesse momento, irmãos. Eu não pararia nesse momento. Coisa está bombando aqui, eu vou parar? Não, de jeito nenhum, eu vou continuar. Mas Deus não é homem. Deus não pensa como nós pensamos naturalmente. Sabe, talvez a sua empresa está bombando, está crescendo, está avançando. E Deus fala: para, eu vou te colocar em outro nível. E vai ter um processo até lá, mas você vai chegar lá. Talvez você estava lá no Brasil, estava crescendo, avançando profissionalmente lá no Brasil. Na sua área, na área que você gosta, inclusive. E Deus falou: não, para agora. Larga o serviço público que você é concursado. Larga o salário que você tem todo mês da sua conta, seguro. E vai para a terra que eu te mostrarei. Eu falei: aleluia, esse sou eu. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Talvez o Senhor fez isso com você. Ele te tira daqui e te planta em outro lugar. Por quê? Porque Ele quer trazer um mover muito maior. Até agora era Ele que estava fazendo, agora Ele quer te ensinar a fazer também. Até agora era o Senhor Jesus, mas agora Ele quer te ensinar dentro do barco a falar a tempestade, a falar a circunstância, a experimentar de milagres extraordinários. Sabe, enquanto você é criança, o papai vai cuidando de você aqui. Mas na medida que você amadurece, o papai quer que você fale também, o papai quer que você faça também, que você trabalhe também, que você experimente também. É isso que Deus está fazendo com você, está te levando ao lugar de maturidade, crescimento. Nesse momento, o que muitos falam? Parece que Deus não me ouve mais, parece que eu perdi o primeiro amor, parece que eu oro, não acontece como antes. Parece que eu vim para o culto, mas parece que eu estou frio. Porque você não é criancinha mais, filho. Não tem entretenimento mais aqui. Oi, é o papai. Não tem isso mais. Você agora vai relacionar, intimidade, relacionamento com o pai. O pai fala, você ouve, e você fala agora. Você ora agora. Você fala as circunstâncias. Você repete o que o pai faz. Deus está te levando a lugares maiores. Amém? Amém. Até você diz amém. Aleluia. Até as crianças dizem amém. Aleluia. Glória a Deus. Se vocês se calarem, as crianças vão falar. Aleluia. Viu? Aleluia. Aleluia. Então Jesus parou tudo agora. Arrancou esse povo daqui. E vai levá-los para outro lugar. Jesus talvez faz isso com você. Está tudo bem. E aí ele te arranca de um lugar e coloca em outro. Sabe o que quer dizer isso? Que o mover não é o lugar. O mover é onde Cristo te direcionou para estar. Porque o mover não é um lugar. O mover de Deus não é simplesmente aquele fulano, aquele ciclano. O mover de Deus é onde o Senhor está manifestando a glória dele. Aonde Ele manifesta? Na onde Ele te direcionou para estar. O Senhor está ensinando isso para os discípulos. Vamos chegar no outro lugar agora? No outro lado? A Bíblia fala então que o Senhor, depois de repreender a tempestade, as circunstâncias, foi em direção aonde Ele queria levar os discípulos. Chegando lá, o que tinha? Um endemoniado. E dentro desse endemoniado haviam muitos demônios. A Bíblia fala que ele andava sem roupa. Quem anda sem roupa anda como? Nu. Mas não é o nu de mineiro. Nu. Piadinha para você aí. Foi boa, né? Anota aí. Não é o nu de mineiro, é o nu de estar sem roupa mesmo. Imagina a vida desse cara.
É por isso, irmãos, que você tem que aprender a cobrir seu corpo. Porque quem tira a roupa de você é demônios. Eita. Eita. Aleluia. Os irmãos vão falar bem agora. Fala nu, pelo menos. Aleluia. Você vai ver que o cara estava endemoniado. Como que ele estava? Sem roupa. Se você é cheio do Espírito, você vai cobrir suas partes. Aleluia. Vai até andar de pochete. Eu amo pegar no pé do irmão. Preste atenção. Quando o Senhor Jesus chega com os discípulos, com os 12, ele encontra um endemoniado. O cara está nu. A Bíblia fala que as pessoas o prendiam com correntes. E ele despedaçava as correntes, como alguém que está despedaçando ali um cordão. Ele quebrava, por quê? Ele estava debaixo de influência de demônios. Era uma vida terrível. Isso me leva a entender que Jesus está indo naquele lugar por causa daquele homem unicamente. Por quê? Se você for ler a história, como nós lemos aqui mais cedo, ninguém mais converteu. Não tem um mover lá extraordinário que a cidade inteira converteu. Depois que esse cara tem uma experiência com Jesus, só ele converteu. Só ele. Uma cidade inteira, só ele creu no Senhor. Sabe o que a cidade fez depois? Expulsou Jesus e os discípulos. Espera lá, mas isso não tem profit. Isso não tem lucro. Como assim? Está lá, o mover está ali, 5.000, 4.000 pessoas, depois mais 5.000, e gente sendo curada, milagre acontecendo, Jesus para tudo e vai ali por causa de um só. Eu não faria isso. A não ser que Deus me desse uma direção. E eu entendesse claramente, depois de perguntar muitas vezes. Eu não faria isso de jeito nenhum. Mas o Senhor não trabalha como nós. O Senhor, Ele valoriza individualmente você. Jesus, Ele não está olhando para a multidão aqui não, irmãos. Ele está olhando para você individualmente. Quando Ele olhou para esse gadareno, Ele não olhou para aquela multidão, Ele olhou para ele individualmente e viu a opressão que esse homem estava. Jesus, então, estava ensinando outra coisa também. Estava ensinando os seus discípulos a evangelizar. Até mesmo se for um só. Porque para o Senhor, vale mais do que o mundo inteiro uma vida salva. Então, no valor do céu, esse cara vale demais. No valor do céu, vale a pena passar por essas circunstâncias, entrar nesse barco, enfrentar essas circunstâncias, essa tempestade, para chegar do outro lado, inclusive, expulsar o demônio desse cara e ainda salvar só ele. Vale a pena ter esse desgaste inteiro, ter esse prejuízo todo, aparentemente, por causa de um só. Vale a pena. Então, o segundo propósito da minha palavra hoje é despertar em você o desejo de ganhar um só esses dias. Nem que para isso você vai ter que passar por constrangimento, abrindo a sua boca e pregando o Evangelho. Nem que para isso resistências espirituais venham e você as repreenda agora em nome de Jesus. Nem que para isso a sua fé seja testada, mas você vai ficar firme debaixo da promessa que Deus já nos deu. Porque é um tempo de ganhar pessoas para Cristo. É um tempo de você abrir os seus lábios. Você vai ser colocado no lugar certo, na hora certa. Abra sua boca nesse momento, em nome de Jesus, e pessoas vão ser salvas. A Bíblia fala então que o povo quis expulsar Jesus depois disso. Sabe, naturalmente dizendo, o que o Senhor decidiu fazer não foi uma boa direção. Aparentemente, a decisão que Jesus tomou em ir para o outro lado não foi uma boa decisão. Por quê? Porque o ministério dele está bombando de cá. Ali só um vai ser ganho. Ali é só uma pessoa, aqui estão milhares. E aí, ele vai, chega lá, é só um mesmo que vai ser ganho. E no final, qual que é a resposta do povo? Expulsa ele. Mas esse um indivíduo é importantíssimo para Cristo. Porque ele desloca de um lugar e leva o seu conselho apostólico com ele. Porque ele levou os 12 do conselho dele. E vai com esse povo importantíssimo para ele. Importantíssimo para a igreja. Pedro é importante para você? Claro. Muito importante. Paulo é importante, mas ele não estava nos 12.
João é importante? Muito importante. Ele levou os seus 12 discípulos com ele para ver o cara, o indivíduo endemoniado, para mostrar para eles o quê? Olha, uma vida é importante para mim. Não despreze ninguém. Não despreze um só que seja. Por mais terrível que ele seja, por mais esquisito que ele seja, nu, que ele ande nu, que ele esteja acabado, deitado ali na esquina, não despreze essa vida. Fale para ele, fale a respeito de mim, liberte ele, fale em meu nome, remova esses demônios da vida dele em meu nome, mude a história dele em meu nome, porque é importante para mim. Amém? Amém mesmo? Então vamos ficar de pé de novo. Aleluia. Quero que você feche seus olhos agora. Espírito Santo, eu peço para que o Senhor coloque no coração dessas pessoas, dos meus irmãos, pessoas que o Senhor já está agindo na vida delas, pessoas que o Senhor já está agindo no coração delas, removendo as escamas, removendo o coração de pedra e dando o coração de carne. Coloca agora no coração dos meus irmãos essas pessoas, esses nomes. Fala com eles. Ministra a eles, Senhor. Ministra a importância que essas pessoas que estão perdidas lá fora têm para o Senhor. Ministra a eles agora. Fala com eles, Senhor, de como o Senhor quer salvar essas pessoas agora. De como o Senhor quer transformar e libertar essas vidas. E trazê-los para casa de volta. Sabe, eu sei que o Espírito Santo está falando com você agora, está ministrando ao seu coração, está te inclusive dando nomes, imagens de pessoas que talvez trabalham com você, o Senhor vai te colocar diante delas. Eu quero que você agora, em fé, em ousadia, amarre o valente que tem prendido essas pessoas. Você vai falar agora em nome de Jesus, eu repreendo o diabo na vida dessas pessoas. Eu desfaço as obras do diabo agora. Pode falar, ore. Fale o nome dessa pessoa. Fala, fulano, em nome de Jesus eu desfaço a obra do diabo na sua vida. João, eu desfaço a obra do diabo na sua vida. Agora em nome de Jesus, eu desfaço toda a obra de morte. Todo espírito de morte agora caia por terra. Todo espírito maligno e imundo que vem para desfazer a obra de Deus, agora eu rejeito. E em nome de Jesus eu repreendo agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor é com você. O Senhor está em você. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. As pessoas acham, ainda de olhos fechados, as pessoas acham que os demônios eles vêm para nos atormentar. Mas o crente, na verdade, é que atormenta os demônios. Quando Jesus chegou naquele lugar, o gadareno estava ali, possuído de demônios. A Bíblia fala que o demônio falou com o Senhor, dizendo: Filho do Altíssimo, por que vieste aqui me atormentar? Porque aonde a presença da igreja está, demônios são atormentados, eles perdem as suas forças, eles têm que sair porque o Senhor chegou, eles têm que sair porque o Senhor nos deu autoridade, eles têm que sair porque o Senhor já nos deu autoridade em seu nome. Por isso agora continue orando, ore, fale o nome dessas pessoas diante do Senhor, e repreenda o maligno que as resiste. As portas do inferno não resistirão à igreja do Senhor. Não resistirão à igreja do Senhor. Nós oramos por essas vidas, Senhor. E nós cremos que o Senhor já nos deu cada uma delas. E nós a entregaremos ao Senhor nesses dias. Oh, Senhor, aqueles que com lágrimas saem semeando, voltarão, Senhor, com os seus feixes, celebrando e se regozijando diante do Senhor. Nós veremos o fruto do seu penoso trabalho, Senhor, se realizando na vida dessas pessoas. E elas vão saltar de alegria. Elas terão, ao invés de pranto, festa. Elas verão festa da parte do Senhor.
Oh, Espírito de Deus. Espírito Santo, eu peço agora ao Senhor também, que o Senhor venha trazer uma unção nova sobre a vida dos meus irmãos. Uma unção de evangelista. Uma unção de evangelista. Que haja uma ousadia crescendo no coração deles nesses dias. Que o Senhor dê sabedoria, criatividade, estratégias a eles, para alcançar as pessoas que estão lá fora. Aleluia. Tem alguém aqui hoje que quer colocar Jesus no seu barco, que quer de fato colocar sua confiança em Cristo, no Senhor, que quer fazer do Senhor o seu único Senhor e Salvador, que reconhece que Ele morreu na cruz pelo seu pecado, que reconhece que Ele tem poder para te salvar. Você que está nos ouvindo online, você que está aqui presente hoje, quer entregar sua vida para Jesus, eu gostaria que você repetisse a oração comigo, e toda a igreja também repetisse juntos. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor na cruz morreu pelos meus pecados, por isso eu creio que o Senhor pagou a minha dívida, recebeu a minha condenação, e hoje, pela fé, eu declaro que eu sou feito justo e também filho de Deus, porque eu creio no seu nome, Senhor, e na sua obra, e no que o Senhor fez por mim. Eu também creio que o Senhor me ama profundamente, a ponto de se entregar por mim. E hoje eu te peço, entra no meu coração, muda a minha história, faz algo novo, me dá uma nova vida, uma nova história. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Alguém entre nós que fez essa oração pela primeira vez, se entregar ao Senhor Jesus? Alguém? Alguém? Não fique com vergonha, pode levantar sua mão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Estenda a sua mão, te abençoar a sua semana. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela fé que é ministrada a nós. Obrigado, Pai, pela ousadia que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está no barco conosco. Por mais que tempestades venham, o Senhor está conosco. Nós estamos tranquilos na tua presença, sabendo que o Senhor está conosco. Pai, que os meus irmãos saiam daqui hoje falando as circunstâncias, repreendendo ações do diabo contra a vida deles, desfazendo as obras do diabo como o Senhor nos ordenou. Pai, que os meus irmãos sejam guardados, livres do mal e do maligno, que eles sejam colocados no lugar certo, na hora certa. Senhor Jesus, prospera a obra da mão deles, que eles possam crescer, amadurecer, frutificar, em o nome do Senhor. Que essa semana eles tenham uma semana de vitórias, em o nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor fale com cada um deles nessa semana, em nome de Jesus.